Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a fazer um negócio espetacular, sensacional, inacreditável. A gente vai aprender a criar um menu para sua apresentação dessa maneira aqui, um menu interativo, em que você pode clicar nas flechas, navegar por todos os slides da sua apresentação e, se você quiser, se seleciona o assunto que você vai falar, apresenta todos os dados e depois que você acaba de apresentar, ele volta para o menu e você pode selecionar o que quiser aqui dentro, meu amigo, o que quiser. É um menu interativo feito inteiramente dentro do PowerPoint que você vai aprender na aula de hoje. O que eu tenho aqui é a apresentação pronta, todos os slides que eu quero apresentar. É bacana que esse efeito ele funciona também muito bem com apresentações mais curtas, né? Que eu vou colocar dentro daquele menu todos os slides disponíveis, né? Eu tenho 10 slides, beleza, eu coloco todos os slides que fazem parte da minha apresentação. Então você vai pegar a apresentação que você já tem pronta e vai começar por ela. O que eu criei aqui foi um fundo para esse meu menu. E o que a gente tem que pensar em um fundo para o menu é que seja algo mais discreto, né? Que seja algo que não tenham muitos elementos ali atrapalhando, porque ainda o foco tem que ser dentro dos meus slides. Então, para conseguir fazer uma coisa aqui mais neutra, você está vendo que eu coloquei um filtro por cima dessa foto? Como é uma apresentação de negócios, né, eu quis colocar uma imagem de fundo de uma grande cidade. Como é que eu cheguei nisso? Primeiro de tudo, eu fui no Google, num site, e procurei uma imagem. Então eu vim aqui no site do Pexels e coloquei aqui City Landscape. E eu tenho várias opções. Eu vim e inseri minha imagem dentro do slide. O que a gente vai fazer agora é criar um degradê em cima dessa foto. Eu vou inserir retângulo e vou colocar essa forma por cima. Vou tirar o contorno da forma, deixar sem contorno. Vou clicar com o botão direito, vou em formatar forma e aqui na lateral preenchimento. Dentro de preenchimento, eu vou escolher preenchimento de gradiente. E o que a gente tem que fazer agora aqui é mudar a cor do degradê para ficar a mesma cor que eu estava usando já na minha apresentação. Então o que eu vou fazer é clicar aqui nas flechinhas e mudando a cor aos poucos. Aqui em cima eu vou deixar esse verde claro e embaixo eu vou deixar o verde escuro. E agora, para dar o efeito de degradê, onde está escuro, eu vou colocar aqui ó, nesse botão transparência, tá vendo? Coloca um pouco de transparência, a mesma coisa na parte de cima. Por que eu quero colocar transparência mais em cima do que embaixo? Porque embaixo é onde vão aparecer esses slides do menu. Então nessa parte aqui é importante que o foco maior fique realmente nos slides e não na foto da cidade. Pois bem, criei o meu degradê. O que eu vou fazer agora? Eu venho aqui no botão inserir e vou no botão zoom e vou escolher zoom de resumo. Isso quer dizer o quê? A gente vai criar um menu para a nossa apresentação. Relembrando de que se você tem uma versão mais antiga e não aparece esse botão de zoom, é porque realmente teu PowerPoint não tem. E agora eu vou selecionar os slides da minha apresentação e você vai ver que ele vai criar o meu menu. Eu vou agora clicar em inserir, ele vai criar num slide novo, mas não tem problema não, tá? A gente já vai colocar naquele slide do menu. Primeira coisa é aumentar a área desse zoom para que fique tudo em uma linha só. Então vamos aumentar aqui, tá tudo numa linha só. O que eu quero agora é diminuir um pouquinho essas caixas para que esses slides respirem um pouco. Então eu vou clicar no primeiro, seguro Ctrl no meu teclado e vou clicando em uma caixinha de cada vez. Quero selecionar todas elas. Vou diminuir um pouquinho o tamanho dessas caixas para que elas não fiquem muito grudadas uma nas outras. E agora o que eu quero fazer também é colocar um efeito bacana que lembra esse menu um pouquinho mais moderno. Então eu venho aqui em Zoom, eu vou em efeitos de zoom e vou colocar um pouco de reflexo nessas imagens, tá vendo? Selecionei reflexo e agora ela está com um tom um pouquinho mais moderno. O que a gente pode fazer é, às vezes, ajustar um pouco o tamanho do nosso zoom, deixando um pouco maior, porque o que eu quero mesmo é que fiquem 3 caixas por slide. Tá vendo aqui, ó? Tenho 3 caixas. Esse é o meu objetivo. Se você conseguiu encaixar 3 caixas dentro de um slide, a gente começou a criar nosso menu. E para a gente encaixar 3 caixas, você vai mexendo aqui no comprimento deste zoom como um todo. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar na caixa do PowerPoint Zoom, Ctrl C no teclado para copiar, venho aqui nesse slide do menu principal e Ctrl V para colar. Esse slide em branco a gente pode deletar. O que a gente precisa fazer agora é criar 4 cópias desse slide, mas cada cópia vai ser um pouquinho diferente. Eu vou duplicar esse slide aqui e o segundo que eu vou fazer é andar este menu. Então venho aqui e arrasto o meu menu para cá. Agora eu duplico de novo, clico e ando mais uma caixa para a esquerda. E duplico mais uma vez. E agora eu vou andar todo o menu para aparecerem
as 3 últimas caixas. Agora é muito importante, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar esses 4 slides, então o slide 1, segura Ctrl no teclado, 2, 3 e 4. Você vem em transições, e se você tem a versão mais nova do PowerPoint, que tem o PowerPoint Zoom, você vai ter também essa transição de transformar. Clica nela. E se a gente projeta a partir do primeiro slide, à medida que você anda entre os slides, você vai ver que, olha só, parece que você está navegando. Mas se eu quiser realmente causar esse efeito de um menu interativo, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui e vou inserir uma forma no primeiro slide. Eu vou inserir essa seta aqui. Vou deixar ela sem contorno e com uma cor branca. E agora é só ajustar no tamanho. Posso deixar ela um pouco mais fina e menor aqui dentro do meu slide. E essa seta vai ser sempre o caminho para a direita. No primeiro slide, como é o início, a gente não tem como navegar para o outro lado. Então vai ter só a seta da direita. Agora, como que eu deixo essa seta interativa? Pois bem, você vem nela, seleciona a seta, botão direito, vai aqui em Link, Indicador e coloca aqui, ó, Próximo Slide. Dá um OK. Isso quer dizer que toda vez que eu clicar nessa seta, ele vai para o próximo slide. Para poupar trabalho, a gente copia, Ctrl+C, copia essa seta e vai colando nas próximas, ó, Ctrl+V, cola, Ctrl+V, cola. E na última, eu não preciso colar, por quê? Porque não tem mais como ir para frente, então essa seta não vai mais aparecer. E agora eu tenho que criar a seta do outro lado. O que é mais fácil? Eu simplesmente colar a seta que eu criei aqui, ó. Vou Ctrl+V, colo ela, vou arrastar para o outro lado e inverto. Inverto a posição. Agora a gente só vai posicionar na mesma altura. No primeiro slide você viu que não precisa, porque não tem como ir para o lado. A gente vai colocar só a partir desse segundo slide. Só que o que eu preciso agora é mudar o link, porque essa seta aqui que a gente criou da direita, ela vai para a direita. Então a gente tem que falar que essa tem que ir para a esquerda. Então vou selecionar essa seta, botão direito, vou em editar link, porque já tem um link nela, né? A gente copiou aquela outra seta, lembra? E agora o que eu vou colocar para ele ir para o slide anterior. O slide anterior quer dizer que ele volte. Dou um OK. E vou copiar ela e colar nos outros slides. Então o que a gente tem? A gente tem uma seta para ir para o próximo slide e uma seta para voltar para o outro slide. Se eu projeto aqui nosso menu, toda vez que eu clicar nessa seta, ele vai para o próximo. E toda vez que eu clicar nessa da esquerda, ela retorna para outro slide. E dessa forma, fica o menu interativo. E se eu quiser dar uma impressão ainda maior de menu, eu posso fazer aquelas bolinhas, sabe? Que indica em que parte do menu você está. Como a gente tem 4 slides, eu vou colocar 4 bolinhas. Eu venho aqui em Inserir, Forma, e vou começar com a primeira. Preenchimento branco. E o contorno eu vou deixar branco também. Passo uma bolinha não um tamanho gigante, vou deixar um pouquinho menor. E agora a gente precisa criar mais 3. Ficar 3 bolinhas aqui. Crio as 3 bolinhas. Aqui, ó. Temos 4. Só vou alinhar elas. Venho aqui, seleciono as 4. E vou em alinhar ao meio e distribuir horizontalmente. Agora elas estão distribuídas certinhas. Clica com o botão direito nelas, agrupa tudo para ficar uma coisa só. O que você vai fazer agora, que a gente agrupou tudo, é clicar e deixar preenchida só a bolinha correspondente ao slide. Então, por exemplo, se eu estou no segundo slide, qual bolinha que vai estar preenchida? Só a segunda. A primeira, ela vai estar sem preenchimento. Então a gente deixa assim, ó, sem preenchimento. A mesma coisa a segunda, a terceira, desculpa, e a quarta. E a mesma coisa para os outros slides. Eu copio essas 4 bolinhas, Ctrl+C, vou no outro slide, colo, Ctrl+V e deixo preenchido, nesse caso, só o primeiro. Então eu clico aqui, ó, só no primeiro slide, deixo preenchido com branco. E o resto eu vou deixar sem preenchimento. Ó. O segundo, o terceiro e o quarto eu deixo sem nada. E assim por diante. Ó. O primeiro está preenchido o primeiro, o segundo está preenchido o segundo e o terceiro e o quarto vão ficar dessa forma. E uma vez que você criou as bolinhas para os 4 slides, o que a gente precisa por último aqui é criar o título. Né? Nesse caso, eu não tenho um título específico, porque isso aqui é um template, mas você colocaria lá o tema principal da sua apresentação. Então, os principais investimentos que a gente vai fazer, né? Técnicas para você conseguir ganhar mais dinheiro e assim por diante. Eu vou criar a caixa de texto no primeiro slide, então eu tenho aqui, ó, o título do slide que eu coloquei nessa fonte Century Gothic, e eu tenho que ter o mesmo título em todos os slides. Então, eu vou copiando, Ctrl+C e colando, Ctrl+V, ó. Ctrl+V, cola, Ctrl+V, cola. O importante é que os 4 slides tenham esse título principal. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui o menu de fundo com esse degradê. Eu tenho o PowerPoint Zoom, que a gente colocou nos 4 slides, e esse PowerPoint Zoom ele vai andando um pouquinho a cada slide.
Eu coloquei nos 4 slides essa transição de transformar que dá a impressão de que os slides estão andando. Eu coloquei também as flechas, relembrando que as flechas, como que a gente faz elas navegarem? É inserindo o link de próximo slide e o link de slide anterior. E eu coloquei também as nossas bolinhas aqui agrupadas para dar a impressão de menu. Quando eu projeto, o que acontece? Eu tenho as minhas flechinhas com o hiperlink de próximo slide anterior. Quando eu clico nelas, olha só, eu vou navegando entre os slides. E o efeito de PowerPoint Zoom, por que a gente coloca o PowerPoint Zoom e não simplesmente as fotos do slide? Porque acontece isso. Quando eu clico no slide que eu quero entrar no assunto, ele entra. Todas as animações do slide vão acontecer à medida que eu vou clicando no slide, então, ou no passador de slide. Quando acabaram todas as animações, o próximo clique, ele volta para o menu. E daí eu posso selecionar um outro slide, aqui do começo da nossa história. Clico nele de volta. Olha que legal, ele vai fazer as animações. Eu falo do primeiro assunto, falo do segundo, falo do terceiro. No próximo clique, ele volta para o menu. E isso é o legal do PowerPoint Zoom, que você consegue navegar na tua apresentação sempre com esse efeito aqui, né? Que você entra no slide principal e depois retorna para essa visão geral. E aí, criativos, curtiram esse efeito de agenda? Então, olha só, você não precisa nunca mais usar aquela agendinha, agenda do dia. Você pode fazer este menu interativo, inspirado nos sites da internet para colocar na sua apresentação. Relembrando, hein? Se a gente chegar a 2.000 likes, 2.000 likes, eu libero esse template para você baixar, brincar com ele, estudar, secar, fazer o que você quiser. E se você ainda não assina o nosso canal, pelo amor de Deus, né? Não esquece aí de colocar para assinar o canal, ligar o sininho para saber toda vez que a gente tem vídeo novo dentro da Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir.